Olá, eu sou Cledson Bernardo e começa mais um programa Atitude Sustentável S.A. O programa que é feito para você que se preocupa com as mudanças climáticas e com o nosso planeta. Hoje vamos falar sobre turismo e seus impactos na sustentabilidade. O turismo pode ser uma força positiva, gerando empregos, promovendo a conservação ambiental e incentivando a valorização das culturas locais. No entanto, ele também tem efeitos negativos. Inclui a degradação ambiental, onde a superlotação de destinos turísticos pode levar à destruição de habitats naturais e à perda da biodiversidade. A chave está em encontrar um equilíbrio, promovendo práticas de turismo sustentável que minimizem os impactos negativos e maximizem os benefícios. No episódio de hoje, vamos conhecer a Viva Lá, uma empresa que está na vanguarda do turismo sustentável no Brasil. Vamos descobrir mais sobre a história, missão e as ações sustentáveis com Daniel Cabreira, cofundador e diretor executivo da Viva Lá. Daniel, olha, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu, Cledson. Olha só, falar sobre sustentabilidade é um tema extremamente importante nos dias de hoje. Falar sobre turismo sustentável, eu acho que vai até além, não é verdade? Mas antes de a gente falar sobre esse tema, fala pra gente qual foi o objetivo, como surgiu essa ideia de criar uma agência voltada à sustentabilidade. Legal. A Viva Lá, a gente fundou ela em 2015 para 2016, a gente está chegando em 9 anos, né, de história. E ela foi nosso TCC na faculdade, a gente fez propaganda e marketing na SPM aqui em São Paulo. Na época havia a possibilidade de fazer um TCC empreendedor, e aí a gente, pensando, né, em sair da monografia ou sair dos estudos de caso, que eram bem comuns assim, na época, usar esse ano justamente para criar uma organização que a gente acreditasse que quanto mais crescesse, mais impacto positivo pudesse gerar. Olha, super bacana quando eu vejo essas histórias de empreendedores que foi através de um meu TCC que eu criei um negócio. Isso é muito bacana, né? E quando um negócio é um negócio de atitude, como algo voltado à sustentabilidade, eu acho que faz todo um sentido, assim, um impacto positivo no mundo dos negócios. Quando a gente fala em agência de turismo sustentável, eu penso que é aqueles pacotes que nós fazemos para lugares paradisíacos como Fernando de Noronha, essas coisas todas. Mas não é somente uma agência de turismo ecológico, mas sim uma agência sustentável. Qual a diferença de uma agência de turismo ecológico ou uma agência ambiental para uma agência sustentável? Quais são as características? Claro. Então, na verdade, a gente tem uma operadora de turismo sustentável, uma agência e um instituto, né? O grupo tem essas 3 organizações dentro. Quando a gente fala numa operadora no mercado de turismo, quer dizer que a gente cria as experiências do absoluto zero, conectando todos os pontos ali de vivência que vai ter dentro daquela expedição, dentro daqueles dias que você vai viver. Então a gente começou com um entendimento muito importante do que é turismo sustentável. E na nossa definição, a sustentabilidade, a definição que a gente mais gosta é do tripé ambiental, social e financeiro. Então, ambientalmente falando, a gente só opera em unidades de conservação do Brasil. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, 20% de todas as espécies de fauna e flora estão aqui dentro do nosso país. A gente tem a maior quantidade também de água pluvial do mundo, 8 mil quilômetros de praia, a maior floresta tropical do planeta, Pantanal, as Chapadas. A gente tem uma natureza riquíssima aqui. Então, socialmente falando, a gente é um país continental que tem várias culturas e que raramente essas culturas do que a gente chama de Brasil profundo têm a oportunidade de serem protagonistas, de contarem a própria história. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar com comunidades indígenas, ribeirinhas, caiçaras, quilombolas, sertanejas, o que a gente leu, o que a gente aprendeu na escola foram pessoas não indígenas, não ribeirinhas, não quilombolas que escreveram. Em que você não só passe pelo lugar, mas que você conheça o lugar. A gente fala muito sobre isso, que o nosso turismo não é um turismo fast food.
você quer chegar, bater uma foto, postar no seu Instagram e ir embora, não viaje com a Viva Lá, não é a organização certa para você. E finalmente a parte financeira. A gente entende que dentro desses lugares, inclusive, quando a gente fala, né, de Amazônia, quando a gente fala de um país tão grande, é muito importante inverter a lógica, fazer com que não os produtos saiam do Acre e do Pará e venham para São Paulo e para o Rio, mas fazer com que os consumidores saiam do Sudeste e possam ir para esses lugares. Bacana. Daniel, olha só, uma pessoa que está dentro daquele ambiente, quando a gente viaja, a gente gera resíduo, a gente impacta o meio ambiente, a gente está na praia, a gente usa protetor solar, e aquele produto acaba impactando a minha ida até aquele lugar, eu acabei me emitindo gás carbônico. Como é que você mitiga todos esses impactos, haja visto que você está falando em um turismo sustentável? Legal, boa pergunta. Cledson, viver gera impacto, né? Você sabe que... É verdade. Viver gera impacto. Não tem jeito. Mas quando a gente olha, por exemplo, né? O Brasil é um país que tem a matriz energética limpa, né? A maior parte da nossa matriz energética é hidrelétrica, eólica e solar estão se desenvolvendo cada vez mais. Então, o nosso problema, diferente de muitos países, não é a nossa matriz, e sim é o desmatamento, né? Então, a gente emite a maior parte dos nossos gases poluentes através do desmatamento e do uso irregular do solo. E por que eu estou falando isso? Porque essas unidades de conservação no Brasil, elas que mantêm a maior parte da biodiversidade das florestas brasileiras, e elas são geridas, né, pelo povo que mora lá. Claro que a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem o ICMBio, são autarquias ambientais muito sérias, que estão fazendo um trabalho profundo, mas que não tem capilaridade, não tem condição de tomar conta de um país como o Brasil. E a gente fala muito sobre essa visão socioambiental, porque também não é só preserve as florestas, né? Tem que pensar nas pessoas que moram lá, né? Que já moram lá há muito mais tempo e tal. Então, o que eu quero dizer é levar a sustentabilidade econômica para esses lugares através de uma iniciativa de baixo impacto faz com que essas pessoas tenham renda justamente para ter uma vida digna e fazer com que elas mesmas não deflorestem, né? Elas mesmas não desmatem. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos. A outra questão é que a nossa operação é 100% carbono neutro, né? Então, tudo que a gente gera de emissões são compensadas com créditos, né? Muito certificados, créditos sérios. Você sabe que existem créditos e créditos, né? Então, a gente faz isso. E a gente também faz a capacitação profissional dessas comunidades. A gente criou uma metodologia própria, chama Universidade Viva Lá de Negócios. A gente já fez quase 10 mil horas de voluntariado com essa metodologia. Um curso completo que vem desde definição de negócios, técnicas de marketing, técnicas de vendas, ferramentas digitais, ações sustentáveis, até planejamento de longo prazo. Então, a gente vem falando muito de sustentabilidade nas comunidades tradicionais. Essas comunidades que acabaram de ter acesso à energia elétrica, por exemplo. Muitas delas tiveram acesso com luz para todos entre 2008 e 2012. Muitas delas tiveram pouquíssimo acesso à educação formal, né, dentro das escolas. Então, como pessoas tão inteligentes do ponto de vista empírico, né, mas nem sempre do ponto de vista formal, podem se estruturar, né, e fazer com que esse pensamento da sustentabilidade seja muito presente na vida delas. Quando a gente está falando em turismo ecológico ou turismo sustentável, vamos trazer para o sustentável aqui. A gente imagina um monte de coisa, né? Eu acho que quem está nos assistindo fica imaginando contato com a natureza, com os animais, aquela coisa toda, né? Essas pessoas que participam desses programas, elas são orientadas de fato qual é o impacto que ela causa quando ela viaja, ela é educada, existe um objetivo de educar as pessoas que estão lá, não somente ter o contato, assim, eu quero praias bonitas, eu quero ter um monte de coisa, mas às vezes eu não preservo, né? Com certeza, eu acho que isso parte da definição do produto, né, da experiência. Então, quando a gente fala, né, dessa visão de ser um turismo sustentável, primeiro levar as pessoas para a natureza, fazer com que elas se sintam bem. Os japoneses chamam isso de banho de floresta, né?
É algo que é indicado pelos médicos. Depois é a parte de educação de comunicação. Então, como a gente comunica isso para o mercado, né, para buscar pessoas que estejam atreladas a isso, o nosso público, ele é majoritariamente feminino, né? 75% do nosso público é feminino. Gente, mas isso aconteceu com os homens que não querem ter uma pegada mais Eu acho que as mulheres são mais conscientes de maneira geral e têm essa noção maior. Então são pessoas também que já viajaram o básico assim e realmente querem vivências autênticas, vivências mais profundas. E tem um último ponto que é muito importante, que na Viva Lá a gente fala que o cliente não tem sempre razão, né? Então não é fazer o que você quer fazer. Você está numa unidade de conservação, você não pode ligar o som alto, você está numa terra indígena, você não pode beber bebida alcoólica. Tem regras. Quando a gente chega na casa das pessoas, a gente respeita as regras do outro, né? A cultura do outro. Por que a gente não faria assim na hora de viajar? E eu acho que falta mais valorização também, principalmente quando a gente fala de nós brasileiros. É muito comum, a gente é uma operadora e uma organização que trabalha no Brasil, né? A gente é especialista em Brasil, não faz nada fora do país. E falta uma valorização grande ainda do brasileiro perante o Brasil. Por que as pessoas às vezes costumam dizer, viajar para o Brasil é caro, com esse valor eu posso viajar para outro lugar? Você pode, claro que você pode. Você pode viajar para onde você quiser. Agora por que o outro lugar vale o seu dinheiro e viajar dentro do seu país, que é um país continental, não vale? E falo isso no sentido, eu tive o privilégio, o prazer assim, de poder conhecer 5 continentes do mundo, sou um apaixonado por viagem, acabei de voltar do Japão, foi uma viagem incrível para mim, quero conhecer o mundo inteiro, mas para mim é muito importante conhecer o meu país. Me linka a minha história, a minha ancestralidade, as oportunidades e desafios do Brasil, te dá um senso de responsabilidade maior, assim, uma noção de fato do porquê que as coisas são como são, né? Acho que isso é bem importante. Viva Lá, qual é a missão dela? Por que ela veio? Qual é o propósito que ela tem como empresa? Legal. A missão da Viva Lá é ressignificar a relação das pessoas com o Brasil, a biodiversidade e as comunidades locais do nosso país. Quer realmente fazer com que, aliás, meu convidado, todos vocês, para viajar com a gente, vocês possam ir para um lugar desse e voltar falando, uau, eu tinha uma percepção diferente desse local, dessas pessoas, eu tinha preconceitos, né? E eu volto com uma cabeça muito mais aberta e entendendo muito mais e ouvindo essas pessoas, trocando com elas, perguntando para elas perguntando para mim, e você criando a sua própria consciência, no fim das contas, né, do que você acha que faz sentido. Daniel, conta pra gente, tem alguma conquista assim que você pode falar, nossa, olha, nossa estratégia de negócio, nossa missão, nosso propósito de negócio, ela me causou um impacto muito positivo em algo? Tu tem alguma experiência que você pode relatar pra gente? Nossa, várias, assim, esses 9 anos foram de muitos sucessos. A gente teve 15 prêmios e reconhecimentos, né, nacionais e internacionais, entre eles da ONU, Organização Mundial do Turismo, Departamento de Estado americano. A Viva Lá é certificado pelo Sistema B, né, mundial, tem a maior nota do turismo brasileiro. Isso é muito bacana de falar, quando a gente fala em certificado, ela é uma empresa certificada B. O que seria isso, para quem está nos assistindo? Legal. Boa pergunta. O Sistema B é um grupo, né, uma rede que foi criada nos Estados Unidos há menos de 20 anos, que eles entendiam que o capitalismo poderia ser melhorado. Quando a gente olha para empresas, no geral, a empresa tem a missão de maximizar o capital para o acionista. Essa é a missão dela. Quando a gente olha para uma ONG, ela tem a missão de gerar o máximo de impacto possível. Então, como que a gente pode chegar no meio do caminho, né? Ser uma empresa rentável, que gera caixa, gera lucro, paga bem as pessoas, paga bem seus acionistas, mas que gera impacto na mesma moeda. E aí se começa a olhar para isso. O Sistema B ele tem uma série de... o processo ele é muito comprido, né? Ele é demorado. Ele é demorado, são muitas questões que o Sistema B aprofunda, junto com os consultores deles, junto com o time de cada empresa proponente. No fim, ele gera uma nota, né, para você,
que você pode estar apto ou não. No Brasil só tem 300 empresas que são certificadas, a Vivalar é uma delas. E aí você tem aquela certificação durante 3 anos e tem que fazer a renovação todos os anos. Isso prova que você tem critérios socioambientais bem estabelecidos, você consegue mensurar que você gera impacto, que você está falando isso para o mercado. Então tem bastante coisa, o seu envolvimento com os seus colaboradores, com o meio ambiente, com a lei. E hoje a gente tem a maior nota do turismo brasileiro inteiro, né? E a 7ª maior do mundo. A gente começou a Vivalar do absoluto zero com financiamento coletivo em 2015, que a gente levantou R$50 mil. E hoje a gente está chegando aí no fim do ano com uma expectativa de chegar em quase R$8 milhões de vendas. E sempre, né? Quanto mais a gente cresce, mais gente a gente está levando em unidades de conservação, mais gente está envolvida com comunidades tradicionais, mais dinheiro está sendo gerado e assim sucessivamente. E a gente tem uma vertical na Vivalar, a gente atende, né, pessoa física, a gente atende escola, a gente atende empresa. E dentro dessa visão de escola, as escolas que a gente mais atende são escolas privadas, né, de alto poder aquisitivo, dos pais, ou seja, crianças que têm a oportunidade de viver grandes experiências. Mas quando a gente começou a discutir sobre isso, emergência climática, mudança climática, biodiversidade, como que você pode cobrar de uma sociedade que não tem acesso à educação, a oportunidades, a vivências de campo, que elas sejam sustentáveis, sendo que no bairro dela não tem nem árvore, não tem um bosque, não tem, né, um parque, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças periféricas também tenham acesso às vivências que as crianças, né? As oportunidades que as crianças que têm mais dinheiro têm. E aí, esse ano a gente já vai levar 500 crianças periféricas para viverem de graça essas experiências. A gente levou 100 crianças agora em Brasília, vai levar agora 100 crianças em Belo Horizonte, na Serra do Cipó, depois aqui, né, na terra indígena Candomblé-Porã e aqui em São Paulo. Está fazendo uma série de programas e isso é muito importante para a gente e faz com que a gente consiga dar uma equiparada, né, minimamente nas nossas condições, fazer com que cada vez mais crianças tenham acesso a isso, possam já se desenvolver da base com um pensamento muito mais de biodiversidade, muito mais sustentável, e que elas vejam que elas podem ocupar esses lugares, né? Que essas oportunidades podem ser dadas. Olha só, surpreendente, na verdade. Você que está em casa deve estar achando sensacional tudo isso, não é? Pois bem, eu vou para um breve intervalo, você que é de atitude, não sai daí, porque rapidinho eu já volto. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho. Projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA, o programa que é feito aí para você que se preocupa com as questões ambientais e as mudanças climáticas do nosso planeta. Comigo hoje, o empresário Daniel Cabreira. Daniel que tem uma agência de turismo com viés sustentável. Olha só, Daniel, eu estou aqui impressionado com os números e com esse nosso bate-papo. Mas conta pra gente, quais são os destinos mais populares e as expedições que a Vivala ela oferece? Cleiton, a gente trabalha com 4 tipos de experiência diferentes. Então, quando a gente fala de ecoturismo, na nossa visão, é uma vivência de natureza com bastante conforto. Então, são pessoas que
não abrem mão de ter um conforto igual ou maior do que elas têm em casa. São pessoas que gostam de natureza, né? Querem estar no meio de um ambiente natural, mas querem, né, bastante conforto. Quando a gente fala de turismo de base comunitária, é o máximo que você pode se integrar com uma comunidade tradicional. Então, quando a gente fala, né, de indígenas, de ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, sertanejos, de fato, dormir em pousadas comunitárias ou em estruturas comunitárias, fazendo o máximo de atividades juntos. A gente que gosta muito de gente que além de natureza, quer ser outras realidades, quer ir muito fundo nessa cultura local. E é o máximo que dá para ir. Quando a gente fala de aventura, uma outra vertical nossa, onde a gente é especializado em trekking, hiking, travessias, caminhadas, né? Visões de aventuras onde você está muito conectado com você mesmo, né? Você pensando, meditando, tendo esse contato muito com a natureza e fazendo grandes esforços físicos, né? A gente tem aí travessias e trilhas que vão aí de 10 km a 130 km, né? Que é o caso do Monte Roraima, passando pela maior montanha do Brasil, que é o Pico da Neblina, que a gente opera com exclusividade com o povo Yanomami pelos próximos 3 anos. E a gente tem as vivências de volunturismo, que é o ato de juntar o voluntariado com o turismo de base comunitária, fazendo com que seja o tipo de vivência onde você mais se integra com a comunidade. A comunidade está muito aberta para te receber, ela sabe, né, que você está gerando um benefício ainda maior, e vira uma conexão muito, muito, muito profunda. A gente faz alguns tipos de voluntarismo, de saúde, educação, meio ambiente, bioeconomia e mão na massa, que a gente chama. Quando a gente fala dos destinos, hoje a Viva Lá trabalha em 5 biomas, então Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal, em 15 estados, como eu comentei. A gente opera aventuras, né, no Monte Roraima, faz a travessia dos Lençóis Maranhenses, faz o Vale do Pati, na Chapada Diamantina, faz Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Pantanal, a gente está presente no Jalapão também, a gente está na Serra do Cipó, Rio de Janeiro, Ilha Grande, então o nosso portfólio é muito vasto, assim, e faz com que as pessoas possam ter uma vivência bastante longa com a Viva Lá. Olha, Daniel, já fiquei com vontade de pegar as malas e tchau. Tô tirando férias e agora eu tô precisando. Ô Daniel, mas conta pra gente, como é que a Viva Lá, ela escolhe esses locais? Qual é a estratégia? Legal. A gente, para criar nossas experiências, as nossas experiências são esmagadoramente próprias, né? Então a gente tem uma ou outra collab, mas as experiências são todas nossas. Primeiramente tem que ser uma unidade de conservação, seja municipal, estadual ou federal, ou uma terra indígena, né? Existem várias nomenclaturas de unidades de conservação no Brasil, como Parque Nacional, Parque Estadual, Floresta Nacional, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RPPN, né? Tem várias nomenclaturas. E aí fora disso tem que ter proximidade de aeroporto, atrativos naturais, culturais, gastronômicos, espirituais. Com tudo que a gente pode fazer para criar uma experiência que a pessoa efetivamente seja tocada, né? Volte de lá e fale, uau, que incrível essa cultura. Quais são os problemas que você tem voltado para o mundo corporativo? A gente tem alguns programas distintos para o mundo corporativo. A gente tem, inicialmente, né, um programa que é chamado de ESG na prática, que hoje a gente faz com a Algar. A Algar, que é uma empresa gigante brasileira, né, listada em bolsa, tem uma unidade de negócio chamada Algar Farm. Eles têm uma fazenda de 145 mil hectares, ou seja, do tamanho da cidade de São Paulo, no Pará, chamada de Fazenda Pacajás, onde a gente fez uma consultoria para eles e hoje opera esse programa de ESG na prática. A gente faz uma provocação muito grande para o mercado, que é parar de se discutir ESG da Avenida Paulista e da Vieira Solto no Rio e começar a discutir ESG dentro da floresta, junto com as comunidades tradicionais, né, e ouvindo as demandas daquelas pessoas, né, que é tão importante para que os executivos brasileiros conheçam. Então esse é um tipo de programa que a gente faz. A gente faz também programas de marketing, né, dentro de biomas e com comunidades tradicionais. Então programas de incentivo, né, por exemplo, a Pentes, que é uma marca muito bacana,
de higiene menstrual, fundada aqui por uma americana e por uma brasileira. Eu conheço, ela já participou do nosso programa. Que bacana. Ela fica lá nos Jardins, inclusive, ali na Elsa Freire. E a gente fez uma parceria com a Emily, com a Pentes, onde a gente faz, né, todo o programa de saúde menstrual delas para comunidades indígenas brasileiras. Daniel, tu acredita que nós temos um programa, esse programa atrás que nós falamos exatamente sobre pobreza menstrual? Jura? E foi surpreendente, a gente trouxe aqui uma mulher empoderada chamada Vanessa, que deu uma aula pra gente sobre as questões da pobreza menstrual que a gente nem imagina. E finalmente um instituto para aqueles que de repente não querem fazer o aniversário da empresa ou da área, né, desenvolvimento do próximo ano, essas ações todas que eu contei. O nosso instituto ele capta, né, via investimento privado e agora via lei de incentivo também, para que a empresa possa proporcionar que crianças, né, próximas da unidade de operação dela ou de um lugar em que ela tem interesse possam viver esse tipo de experiência. Né, crianças periféricas brasileiras tenham essa oportunidade também. Então são várias ações, vários programas que a gente faz junto com empresas brasileiras. Se você quiser conhecer, né, quem estiver assistindo, tiver uma organização e quiser conhecer mais, acesse o site da Vivalar, né, vivalar.com.br, tem uma abinha lá para organizações, que você vai entender um pouco mais. Chama a gente para uma reunião que a gente vai ter muito prazer de aprofundar o assunto com você. Olha só, você que é um empresário que é de atitude, tem que investir em sustentabilidade e investir em pessoas. Então a gente tem esse contato com a natureza, esse contato com questões de fato que causam impacto social, ambiental. Eu acho que vale a pena. Daniel, muito obrigado. Eu te espero muitas vezes aqui. E sucesso! Para nós. Até a nossa próxima. Obrigado, viu? Obrigado a você. É isso, olha, eu vou para um breve intervalo. Não sai daí que eu vou, mas eu volto com um tema super polêmico. Eu já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Umalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Umalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Umalog, sua solução em logística. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. Voltamos agora para entender o papel das grandes corporações na mudança climática. Estudos mostram que apenas 100 empresas foram responsáveis por 71% das emissões industriais desde 1988. Essas corporações têm uma responsabilidade enorme na crise climática atual. A busca incessante por lucro e a exploração desenfreada dos recursos naturais tem levado à degradação ambiental em escala global. Grandes indústrias de combustíveis fósseis, agricultura intensiva e manufatura são alguns dos principais culpados. Entretanto, essas mesmas corporações possuem os recursos e a influência necessária para liderar a mudança. A realidade é que muitas dessas empresas evitam adotar práticas sustentáveis porque não querem reduzir seus lucros. Consumidores conscientes e políticas ambientais rigorosas podem forçar as empresas a assumirem a responsabilidade por seus impactos ambientais. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, sugestões, denúncias para fazer, é só entrar em contato através das redes sociais ou envie um e-mail para nossa produção@atitudesustentávelsa.com.br. Olha, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima. Tchau!